o pecado? O pecado muitas vezes é cultural. O princípio básico é entendermos o seguinte: você é filho de Deus, você foi gerado por Deus, você não escolheu isso, foi Deus que te escolheu. Romanos capítulo 8, 28 a 30. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Então, por vocês serem ovelhas, por vocês terem o princípio ativo do dom da fé, lá quando conheceu, no Romanos 8, 28 a 29 e 30, aí você ouve a palavra, você vai sendo alimentado, você vai sendo cortado, e você passa a ter na sua vida sempre um conceito espiritual, aquele feeling, aquela coisa que parece um toque, né? Lá do seu inconsciente ou do seu subconsciente, e você sabe quando a coisa não está indo muito bem. Então, é sintomático, então a pessoa sabe. E daí? Havemos de pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, já que nós somos da graça de Deus, você já sabe que é salvo, você sabe que a salvação não se perde, então agora você vai pecar? Você pode pecar? Ele diz, de modo nenhum. Romanos 6, 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, a grande diferença é que não resta sacrifício. Cristo não vai ficar morrendo na cruz do Calvário toda hora para perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados, eles já foram perdoados. Não vamos perder a salvação, nós temos acesso direto a Ele. Bispo, então quer dizer que eu posso mesmo já cair na gandaia? Não, vamos avançar. Expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sabe que fogo é esse, irmão? Qual é o fogo vingador prestes a consumir os adversários? É o fogo do inferno. É isso que você sente. Ai, está queimando, e vai, e fica, e uns ficam depressivos, outros vão para a droga, outros vão para a cadeia, e está cheio de Isaías, Jeremias, Obadias e até Misael. Só gente com nome evangélico. Muitas vezes são de Deus, vão amargar, como dizia minha mãezinha, o pão que o diabo amassou. E você vai entender. Sabe por quê? Porque não resta mais sacrifício pelo pecado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Nós estamos nesta terra para a glorificação de Cristo nesta terra e para chegarmos a uma perfeição de glorificação, para que o Senhor venha e esta terra, este céu, diz a palavra, seja transformado numa mesma grei. Céu e terra serão uma mesma grei, será tudo transformado, nós reinaremos céu e terra. Então esta quinta etapa é que nós vivemos hoje. Glória e glória, de dia em dia, todos os dias nós temos a enfrentar lutas, dificuldades, nós temos que entender as debilidades da nossa carne e que quem é de Deus e quem vai para o céu, vai para o céu. Não dá para mudar mais isso. O que nós temos então que ver agora é que nós, quem quer ser salvo como pelo fogo? Que obra é essa? É a obra da glorificação de Deus nesta terra. A sua missão é mostrar Deus ao mundo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, contudo será salvo. Para fundamentar mais ainda, vamos a Salmos. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara. Punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Iniquidade do grego, anomia, ilegal, iníquo, aquele que vive fora da vontade de Deus. Você não é o iníquo. Esta palavra do anomia do grego está se referindo exatamente ao diabo, que é o iníquo. Mas você pode cometer iniquidades. Uma coisa é você ser iníquo, outra coisa é você cometer iniquidade.
Você pode cometer, você quando participa do pecado, você anda como os demais, você participa, você quando fala uma mentira, você está lidando com a filha do diabo, né? João 8,44 diz: a sociedade nos faz ter um vício, às vezes, com a mentira. Às vezes, a mentira passa a ser, não, isso é uma meia-verdade é uma mentira inteira. Cuidado com essas coisas. Atenção com essas coisas. Porque você, sabe, aquele que vive fora, quando você comete alguma iniquidade, você permanece. Sabe o que ele disse? Com açoites a sua iniquidade. Se você é de Deus, mas insiste, vai se deixando levar, açoite. O açoite, da tradução dos originais, é Deus levando. Morreu com 12 anos, morreu prematuro. Não significa isso. João Batista morreu aos 33 anos e não morreu prematuramente, estava dentro de um projeto de Deus, é diferente. A pessoa pode morrer aos 80 anos e poderia viver aos 89 e aí teve uma morte prematura, é diferente. Então, morte prematura é o quê? É um momento que Deus diz, basta, e açoita. Hebreus tem uma passagem que diz que Deus ama todo filho, ele corrige, e todo filho é quem ama. Então, se é filho, ele ama, ele diz assim, o bastardo, ele não tem nada com isso. Bastardo, ele não tem nada com isso. Então, agora mesmo, há pouco eu deixei a minha filha na casa de uma coleguinha fazer um trabalho e tudo mais, mas eu procuro conhecer os pais, não deixe em qualquer lugar, não deixe em qualquer casa. Por quê? Porque eu estou preocupado com a filha daquele casal? Não, estou preocupado com a minha filha. Por que eu quero saber se os pais daquela garota são bons, como é que é o esquema daquela casa para poder ficar lá? Porque eu estou preocupado com a minha filha. Deus não está preocupado com os filhos do diabo, ele está ocupado e não preocupado com os seus filhos. Uma outra coisa, o inimigo não tem os atributos da divindade. Onipresença, onipotência e onisciência, só Deus tem. Então ele não sabe quem vai se salvar. Ele é um tentador. Ele não tem certeza se você vai se salvar. O Senhor disse a Davi, jamais desmentirei a minha fidelidade. Do grego, pistis, é que torna alguém verdadeiro a sua promessa. Deus está garantindo, ele está dizendo, olha, eu tenho uma fidelidade a cumprir com os filhos. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então você vai ver toda a árvore genealógica, tem essa ligação. E o Senhor disse, olha, esse trono, essas pessoas são as minhas ovelhas. Esses não vão para o inferno, esses não vão perder a salvação. Eu jamais desmentirei a minha pistes, eu jamais vou voltar atrás, eu vou deixar de ser verdadeiro com a minha promessa de salvação. E daí? Vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O grande risco é que quando você começa a negociar com o pecado, a carne tem uma tendência e ela vai crescendo, e diz a palavra que quem semeia para a carne colhe corrupção. Quem semeia para o espírito colhe o quê? Vida. E quem semeia para a carne colhe corrupção. Então ele está dizendo aqui, está traçando um paralelo. Olha, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Você conhece, você passa a ter autonomia, você passa a ter, não é um livre-arbítrio, mas você tem que ter consciência de que você vive numa capa, é vaso de barro, tesouro em vaso de barro. E esse vaso de barro, ele tem uma tendência que não é curada por Deus. Deus não tratou isso, Deus tratou o espírito. Porque o diabo, ele conhece o ponto fraco da carne. Quando ele tentou Jesus, ele esperou Jesus ficar 40 dias com fome, sem comer, e disse, transforma essas pedras em pães. Então é no ponto fraco da carne, na maior debilidade da carne. Então identifique as debilidades da carne e empenhe-se em andar no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne é uma garantia que Paulo dá. Aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção. Ele disse, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu esmurro. O que é esmurrar o corpo? É dar cabeçada na parede, é se automutilar? Não, eu esmurro o meu corpo, eu busco, sabe, eu vou nas entranhas, eu busco ver, peraí, meu ponto fraco, eu cuido, eu fico atento, eu coloco limites para o meu corpo. Porque você, o teu testemunho de vida é a maior pregação do Evangelho nesta terra. Não pense que é entender a Bíblia, que é pregar, que é... Não, é você, é a sua vida. Tem cuidado de ti mesmo.
e da doutrina, salvarás. Essa salvação é do sotéria original grego, que é a salvação na sua essência, salva de cair na expectação de juízo e fogo os prestes. Irmão, expectação de juízo e fogo prestes a consumir os adversários, o fogo do inferno, você já está salvando a você, e se o cara quiser te ouvir, vai ser salvo também se não te ouvir, o problema é dele. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Eu grifei, não vive. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa de Deus a viver uma vida digna, uma qualidade de vida, uma vida espiritual que te faça a diferença. Mas se você vive na prática do pecado, você não vive, você não consegue alcançar essa vida plena. Se você quer viver uma vida feliz, vida longa e feliz, longevidade de Deus nesta terra, porque você é filho, você deve buscar a cada dia o que é esta sabedoria, esse fazer morrer a sua natureza carnal, para viver com alegria nesta terra.